Bom, pessoal, eu vim agora aqui fazer a parte 2 da nossa aula de probabilidade, certo? E agora a gente vai tratar de probabilidade da união de dois eventos. Vocês têm essa noção de união lá da teoria dos conjuntos, certo? Quando vocês estudam os diagramas, diagrama de Venn, e vocês vão montando esses conjuntos com esses diagramas. Alguns problemas de probabilidade da união, eles vão necessitar do uso desses diagramas, certo? Em questões sobre probabilidade da união, sempre aparece no meio do problema o ou, certo? Quando você quer uma coisa ou outra, o evento A ou B. Se uma coisa ou outra te serve, então qualquer uma das duas é resultado, né? Logo, o ou ele vai implicar união, e essa união ela é traduzida pela soma, né? A operação adição, certo? Então, dentro de dois eventos, né? Você tem dois eventos A e B com o mesmo espaço amostral. Lá na teoria dos conjuntos, a gente viu que para a gente fazer a união dos dois conjuntos, eu somo os elementos do primeiro conjunto mais os elementos do segundo conjunto. E eu retiro a interseção. A interseção é aquilo que se repete nos dois conjuntos. Ela deve ser retirada, porque se você não retirar, é como se você contasse a mesma coisa duas vezes, certo? Quando a gente divide os membros dessa equação pelo espaço amostral, que a gente no nosso livro, mais uma vez, a gente chama de N de S, que tem N de ômega, é só uma questão de nomenclatura, né? Quando a gente divide os elementos aqui pelo espaço amostral, o que a gente tem? O número de chances do evento A dividido pelo espaço amostral, eu tenho probabilidade A. O número de elementos do evento B dividido pelo espaço amostral, eu tenho probabilidade de B. O número de elementos da interseção entre A e B, ou seja, aquilo que se repete no conjunto A e no conjunto B, dividido pelo espaço amostral, é a probabilidade da interseção. E com isso, né, somando as probabilidades e diminuindo a interseção, eu tenho o que nós chamamos de probabilidade da união de dois eventos, certo? Para ilustrar essa situação, eu vou passar aqui para um exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter o número 3 ou um número ímpar? Veja que a ideia de ou, ideia de adição, né? Então, no lançamento de um dado, o que eu tenho como espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 6. O meu primeiro evento é obter o número 3. A única possibilidade que eu tenho é se sair o 3 no meu dado. Então, o número de chances do meu primeiro evento é 1, certo? O meu segundo evento é um número ímpar. Obter número ímpar. No meu dado, os números ímpares, eu tenho 1, 3 e 5. Então, o número de elementos do meu evento B é 3. Qual é a probabilidade de se obter o número 3 ou um número ímpar? Vamos observar aqui que número 3 ou número ímpar tem uma interseção. Por quê? Porque o número 3, ele pertence aos dois conjuntos. Então, aqui eu tenho dois eventos que tem alguém aí, né, que está se repetindo, certo? Então, o número de elementos da minha interseção é igual a 1, certo? Então, a nossa probabilidade vai ficar probabilidade A união B. O evento A é sair número 3, ou sair número ímpar, que é o evento B. Probabilidade de sair número 3, eu tenho uma chance em 6. Probabilidade de sair número ímpar, eu tenho 3 em 6. E eu tenho que reduzir aqui a interseção, porque o número 3 se repete nos dois conjuntos. Então, eu tenho
a interseção como 1 em 6, né? Então, 1/6 mais 3/6 menos 1/6, o que me resta são 3/6, que ainda, se você simplificar aqui por 3, você vai ter 1/2 ou 50%, tá? Próximo exemplo. Aí a gente já tem um exemplo com baralho. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou um as? Vamos lá. O nosso espaço amostral em um baralho é 52 cartas, certo? O meu primeiro evento é a carta vermelha. A primeira carta aí, o meu primeiro evento aí é carta vermelha. Quantas cartas vermelhas eu tenho no baralho? Gente, no baralho, o que é vermelho é o símbolo de ouros e o símbolo de copas. O ouros é esse símbolozinho que é um losango, tá? E copas é o símbolo que é um coração. Isso é metade do baralho, né? Então, eu tenho aqui, ó, 26 cartas que são vermelhas. Evento B, um as. O as é a carta que tem o símbolo A no baralho, né? É o as, certo? E no nosso baralho, ou em qualquer baralho, né? A gente tem 4 ases, um de cada naipe. Então, o meu número de ases aqui que eu tenho é 4. Porém, gente, tem uma interseção. Por quê? Porque existem cartas que são ases e que é um as vermelho. Exemplo, eu vou ter o A aqui de ouros e vou ter o as de copas. Isso daqui é a interseção. O as de ouro e o as de copas pertencem ao evento A, a carta vermelha. O as de ouro e as de copas pertencem ao evento B, que é a carta de ases. Então, essa é a interseção que eu tenho que diminuir, para eu não contar 2 vezes. Então, seguindo aqui, o que eu tenho? Probabilidade da união, né? Evento A, carta vermelha, eu tenho 26 sobre 52. Evento B, saiu um as, eu tenho 4 sobre 52. A interseção são cartas vermelhas e ases ao mesmo tempo, que é o as de ouro e o as de copas. Então, eu tenho 2 em 52, que é a nossa interseção. 26 mais 4, 30. 30 menos 2, 28. Então, eu tenho 28 sobre 52, ou 28 em 52 cartas, né? Que são as chances que eu tenho. Simplificando essa fração aqui por 4, o que eu tenho aí é 7 em 13, ou seja, de tirar uma carta vermelha ou um as, eu tenho 7 chances em 13, que é aproximadamente 53,8%. E agora, saindo da probabilidade da união, a gente vai passar para a probabilidade do complementar, tá bom? O evento complementar é aquele que vai justamente completar o 100%, certo? Quando 2 eventos eles são complementares, a soma das probabilidades desses eventos é igual a 100%, tá? Então, aqui ele tem uma nota, né? Tem uma nota explicativa nesse slide. A probabilidade de não ocorrer o evento A é a probabilidade de ocorrer o evento complementar de A, representado por... Aí aqui ele não saiu, né? Mas, enfim, vamos lá. Gente, quando eu falo do complementar, imagina o seguinte. Se eu tenho 10% de chance num determinado evento, vamos supor que esse evento aqui é o de ganhar na loteria. A minha probabilidade complementar, que eu ponho uma barrazinha em cima, é a probabilidade de não ganhar. É o contrário. Ou seja, se eu tenho 10% de chance de ganhar na loteria, eu tenho 90% de chance de não ganhar na loteria.
E o que eu quero dizer com isso? Que quando eu junto a probabilidade do meu evento acontecer mais a probabilidade do contrário dele não acontecer, o que me gera é um resultado de 100%. Aqui, ó, o resultado tá como 1, porque na probabilidade, em decimal, né, o 100% é o 1, tá? E aí, aqui é trazido também a probabilidade do complementar sendo o quê? O todo, que é o 1, 100%, menos a probabilidade do evento ocorrer, certo? Ou seja, esse exemplo aqui que eu dei de ganhar na loteria seria da seguinte forma. Probabilidade de não ganhar na loteria seria o quê? A probabilidade total menos a probabilidade de ganhar. Seria a de não ganhar, ou seja, a probabilidade de perder. Vamos tentar ilustrar isso daqui num exemplo. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, vamos calcular a probabilidade de não sair soma 5. Eu quero a probabilidade de não acontecer uma determinada coisa, né? Não sair soma 5. Então, o que nós vamos fazer? Seja o evento A sair soma 5. Então, o que eu vou ter? 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1. São as únicas possibilidades que eu tenho de sair soma 5. E a gente sabe que no lançamento de dois dados, o espaço amostral é igual a 36. Então, nessas 36 possibilidades, nesse meu universo de 36 possibilidades, sair soma 5 só aparece de 4 maneiras distintas, certo? Então, eu quero a probabilidade de não sair soma 5, certo? Então, o que eu vou fazer? Não sair soma 5 é o meu total, 100%, que é 1, menos a probabilidade de sair soma 5. Aqui, ó, eu tenho a probabilidade de sair soma 5. Então, se eu pegar o meu total e retirar a probabilidade de sair soma 5, o que é que eu tenho como resultado? Probabilidade de não sair soma 5, certo? Eu poderia até escrever aqui embaixo de uma outra forma, né? O meu total é 36 em 36, né? O meu total. Vou retirar 4 de 36. Por quê? Porque são as possibilidades que saem soma 5. E o que vai me restar? 32 em 36. Possibilidades de não sair soma 5. Ao simplificar essa minha fração aqui por 4, eu vou ter 8 nonos. Ou seja, eu vou ter 8 chances em 9, né? De tirar aí um par de dados que não tenha soma 5. Passando para o próximo exemplo, nós temos aí o seguinte. Uma máquina produziu 50 parafusos, dos quais 5 eram defeituosos. Ao pegar ao acaso 3 parafusos, qual é a probabilidade de que os 3 sejam perfeitos? Vamos lá, né? Aí tem a letra B, os 3 sejam defeituosos e C, pelo menos um seja defeituoso. Gente, se eu tenho 50 parafusos e vou pegar ao acaso 3 parafusos, o meu espaço amostral é todas as combinações de 50 tomados 3 a 3, ok? Beleza? Então, vamos calcular aqui o espaço amostral. Ó. A combinação de 50 parafusos escolhidos 3 a 3 me dá um total de 19.600 opções, quer dizer, de 50 parafusos. Eu posso escolher 3 de quantas maneiras diferentes? Eu tenho 19.600 resultados, certo? No meu primeiro evento, na letra A, ela pede que os 3 parafusos sejam perfeitos. Gente, para os 3 parafusos serem perfeitos, eu tenho que escolher os 3 dentro dos parafusos que não têm defeitos, correto?
Eu tenho 50 parafusos e 5 são defeituosos. Então, eu só tenho 45 parafusos perfeitos. Para que os 3 parafusos sejam perfeitos, eu tenho uma combinação de 45 e 3, porque eu vou escolher os meus 3 dentro apenas dos 45 parafusos que são perfeitos. Combinação de 45 tomados 3 a 3 me dá um total de 14.190, né? 14.190 formas de escolher 3 parafusos e todos os 3 serem perfeitos. Então, qual a probabilidade de escolher 3 parafusos perfeitos? Eu tenho o número de chances do meu evento, 14.190, dividido pelo meu espaço amostral, que é 19.600, que me gera, cortar aqui o zero e dividir esse valor, aproximadamente 0,723, né? Que você pode fazer o arredondamento, ó, dessa casa e dizer que é um aproximado de 72,4% de chance, certo? Já no meu evento B, ele quer qual a probabilidade dos 3 parafusos terem defeito. Você tirou 3 parafusos daqueles 50 e, coincidentemente, todos os 3 foram defeituosos. Isso significa que, se os 3 parafusos são defeituosos, você escolheu os 3 dentro desses 5 que tinham defeito. Então, uma combinação de 5 e 3, né? Os 3 parafusos que você escolheu pertencia ao grupo dos 5 defeituosos, o que me gera 10 opções, certo? Então, a probabilidade... Opa, não saiu aqui, né? A probabilidade aí de você ter 3 parafusos e todos 3 serem defeituosos é igual a 10 sobre 19.600, tá ok? Aí, simplificando essa fração, dá 1 por 1960, que se você dividir, dá um número muito pequeno, tá? Já no evento C, ele quer pelo menos um defeituoso. A ideia do pelo menos um, gente, é a ideia do complementar, certo? Então, quer dizer que se pelo menos um é defeituoso, qual é o complemento disso? Quer dizer, os outros 3, eles são perfeitos, né? Ou seja, quando eu pego o total de combinações e retiro aquelas em que os 3 parafusos são perfeitos, eu tenho as situações em que pelo menos um parafuso é defeituoso, certo? Então, gente, eu tenho essa parte aqui, ó, a resposta. Esse daqui é da B, eu acho que o slide ele desconfigurou, meio que desconfigurou, certo? Eu não observei antes. Mas como eu já gravei até aqui, né, eu vou continuar, tá bom? Então, gente, no evento C, pelo menos um defeituoso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e vou diminuir aqui os perfeitos, né? Todos perfeitos, certo? E aí, o que eu tenho? O meu total é 1, a minha probabilidade de todos os parafusos serem perfeitos é exatamente a resposta da letra A, né? E quando eu diminuo, o que eu tenho aqui? Eu tenho as situações em que pelo menos um parafuso é defeituoso. E quando eu falo esse pelo menos um, pode ser 2 e pode ser até os 3 parafusos defeituosos. O que corresponde a uma aproximação aí de 27,6%, tá? E por fim, o último tópico de probabilidade que a gente vai precisar é a parte de probabilidade condicional, certo? Na probabilidade condicional, sejam A e B eventos do mesmo espaço amostral, com a probabilidade B diferente de 0, obviamente, porque ele vai alterar aqui na nossa fórmula, né? A probabilidade condicional do evento A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu, é dada por P de A barra B é igual ao número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do evento B. Ou seja, a probabilidade condicional
A ocorre se B já ocorreu, é o quê? A probabilidade da interseção entre A e B dividido pela probabilidade do conjunto B. Algumas pessoas preferem usar essa fórmula para probabilidade condicional, outras preferem usar só a interpretação para fazer a redução do espaço amostral. Porque na probabilidade condicional ocorre essa redução, tá? Então, eu vou só dar uma nota aqui sobre eventos independentes para eu resolver 2 probleminhas de probabilidade condicional, tá? Eventos independentes. Se A e B são eventos independentes de um mesmo espaço amostral, o que acontece? A interseção dos dois é o produto, tá? Produto dessas probabilidades, tudo bem? E aí eu vou passar para os meus exemplos, certo? Bom, vamos lá, um exemplozinho. Lança-se um par de dados não viciados. Se a soma dos pontos nos 2 dados foi 8, calcule a probabilidade de ocorrer a face 5 em um deles. Gente, ele já deu a situação aqui, ó. Se a soma dos pontos nos 2 dados foi 8. Olha o se, ele já deu a condição. Então, o que vai acontecer? Soma 8. Pessoal, o nosso espaço amostral ele foi reduzido. A gente sabe que no lançamento de 2 dados é 36 o espaço amostral. Mas aqui eu estou tratando de uma situação em que a soma dos dados deu 8. Então, o que eu vou ter? Se sair o par 3 e 5, se sair o par 5 e 3, se sair o par 4 e 4, se sair o par 2 e 6, e se sair o par 6 e 2. Então, o número de chances do meu espaço amostral é 5, tá? E ele quer, olha aqui a pergunta, calcule a probabilidade de ocorrer a face 5 em um deles. Mas em que condição? Se a soma dos pontos nos 2 dados foi 8. Soma 8, eu tenho 5 possibilidades. O meu evento sair face 5. Só sai face 5 se eu tiver o par 3 e 5 ou o par 5 e 3. Então, o número de chances do meu evento é 2. Logo, a minha probabilidade condicional aqui, ou seja, sair face 5, mas sabendo na condição aqui que a soma dos elementos dos dados é 8, eu tenho 2 chances em 5, que ao dividir 2 por 5 eu tenho 0,4 ou 40%. E aqui, voltando para o item, seria a alternativa D, tá? E por fim, né, eu vou para o último exemplo de probabilidade condicional, que é um exemplo onde a gente usa a construção de tabelas para identificar aí o nosso espaço amostral, a interseção e os totais das situações propostas. A situação é a seguinte: de um total de 100 alunos que se destinam ao curso de matemática, física ou química, sabe-se que, número 1, 30 se destinam à matemática e, destes, 20 são do sexo masculino. Número 2, o total de alunos do sexo masculino é 50, dos quais 10 se destinam à química. 3, existem 10 moças que se destinam ao curso de química. Nessas condições, sorteando-se um aluno ao acaso do grupo total e sabendo-se que é do sexo feminino, a probabilidade de que ele se destine ao curso de matemática vale. Quando a gente tem esse tipo de situação, é importante nós separarmos os dados desses problemas em uma tabela, porque assim a gente identifica melhor. Então, eu vou tentar desenhar aqui uma tabela, tá? Bom, vamos ver aqui.
A tabela tá um pouco torta, mas acho que vai dar para entender no final. Aqui eu vou colocar sexo masculino e sexo feminino, tá? Aqui em cima eu vou colocar matemática, química e física. Embaixo eu vou colocar o total. Aqui eu vou puxar um pouquinho, tá? Para eu colocar o total também. Observe que se eu olhar o total aqui na linha de baixo, por exemplo, na coluna matemática, eu vou ter o total de pessoas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, inscritos para matemática, se eu olhar o total da coluna. Se eu olhar o total da linha, por exemplo, masculino, quando eu vier no total, eu vou ter a quantidade de pessoas do sexo masculino inscritas em matemática, química e física. Então, vamos completar essa tabela para a gente poder resolver o problema. O primeiro item diz que 30 se destinam à matemática e destes, 20 são do sexo masculino. Se eu tenho aqui na matemática um total de 30 e 20 são do sexo masculino, significa que eu tenho 10 do sexo feminino inscritas para matemática. Completei já a minha primeira coluna. A opção 2 aí, ela fala, o total de alunos do sexo masculino é 50, dos quais 10 se destinam à química. Na linha aqui do sexo masculino, o total é 50, dos quais 10 se destinam à química. Eu já tenho 20 em matemática e 10 em química, são 30. Para completar 50, significa que 20 pessoas do sexo masculino se inscreveram em física. A afirmativa 3. Existem 10 moças que se destinam ao curso de química. Então, eu tenho 10 pessoas aqui no curso de química do sexo feminino, certo? O que totalizam aqui 20 pessoas, certo? No curso de química. A questão me disse lá no início que o total eram 100 alunos. Então, o meu total aqui, total de todos, o meu total aqui, ele tem que ser 100 alunos. Eu tenho 50 do sexo masculino, então eu também tenho que ter 50 do sexo feminino, certo? Olhando aqui a linha do sexo feminino, eu tenho 10 mulheres em matemática, 10 em química. Eu tenho 20. Então, eu tenho mais 30 na física para completar as 50, certo? O meu total aqui da física, somando 20 mais 30, eu tenho 50. Então, a nossa tabela está pronta para poder resolver o exercício. Vamos lá. Sorteando-se um aluno ao acaso do grupo total e sabendo-se que é do sexo feminino, ele deu a condição. Eu sei que a pessoa está no espaço amostral sexo feminino. O nosso espaço amostral é 50. Qual é a probabilidade de ele se destinar ao curso de matemática? Ou seja, é do sexo feminino e se destina ao curso de matemática. Então, o que é que eu tenho como essa probabilidade? Sabendo-se que é do sexo feminino, tem 50 no meu total, que a probabilidade que se destine ao curso de matemática. Então, eu tenho 10 chances em 50. Simplificando essa fração aqui, eu vou ter exatamente o resultado de 1/5. Opção correta, letra A, tá bom? E é isso, pronto, já tá bom. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no direct do Instagram, no WhatsApp ou mesmo aqui no YouTube.